nós hoje, com muita alegria, nós estamos, eu, Zilda Zivian, Adriana Lagnado de Alencar e Fernando Fleshman, nós estamos aqui para trazer para vocês, espectadores do nosso canal Israel no Caminho, um estudo, uma conversa, um café com fé sobre os nomes do Senhor e o seu poder. Esse, para nós, é com temor e tremor, não é? Porque sempre quando nós nos apresentamos, não é? E pedimos a direção do Senhor, do Espírito Santo, para gravarmos um programa como esse, nós temos que nos colocar submissos à vontade do Senhor, né? Nós já oramos e nós vamos continuar em oração para que o Senhor use as nossas vidas para podermos desenvolver esse tema, né? E o que nos chamou a atenção para poder apresentar um tema tão importante como esse é o entendimento das Escrituras, né? Tanto do Velho como do Novo Testamento, como o nome do Senhor ele se apresentou em diversas passagens, né? A primeira experiência, né, foi com Moisés, né, no qual o nome pessoal de Deus, ele na verdade ele nunca foi pronunciado, né? Quando Moisés voltou-se do deserto de Midian e viu o arbusto sendo consumido, Deus revelou-se a Moisés e lhe disse o seu nome. E aí vem aquele tetagrama, que é eu não vou falar em hebraico, vou falar em português. Y maiúsculo, H maiúsculo, V maiúsculo e H maiúsculo. Esse é um tetragrama, não é? No qual é uma forma, não é, do Senhor, que no Velho Testamento referencia, né, como a presença, né, de Deus, né? E nós vamos ir conversando sobre esse tema, mas o importante é que cada nome, não é, no qual aparece nas Escrituras, não é, ele tem uma referência bíblica. Né? E isso ele faz a gente entender melhor o significado do nome do Senhor, dos vários nomes do qual o Senhor ele é conhecido, né? E na verdade cada nome desse ele é um atributo de Deus, né? O Deus, o Senhor, ele é conhecido pelos atributos, pelo poder dele, né? Do qual ele manifesta, né? Então, temos alguns, né, que eu vou citar como conhecidos, sem dar detalhes de versículos, que eu creio que quem conhece a Bíblia já ouviu falar desses nomes, né? Então, temos o Jeová Jirê, que é o Deus proverá, que está em Gênesis 22, Jeová Rafá, Deus que cura, em 2 Reis 5,15, Jeová Nissi, que encontra-se, o Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17, do 8 ao 15, Jeová Tzedekeinos, que se encontra o Senhor Justiça, nossa Justiça, em Jeremias 23, 5 ao 6, Jeová Chamá, Deus está aqui, em Ezequiel 48, 30 ao 35, o Jeová Shalom, o Senhor é paz, que aparece em Juízes 6, do 14 ao 24, né? Com relação a Gideão, as situações de Gideão, e depois a gente vai dar um desfecho maior, que é o nome sobre todos os nomes, que é Emanuel, ok? Adriana, você quer complementar o que vem no seu coração para poder falar sobre esse tema? Sim, é um tema muito bom. Primeiro, shalom, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês estejam gostando desse formato aqui dos nossos vídeos.
onde a gente acaba discutindo um assunto e espero que vocês estejam conectados e gostando. É, é verdade, Zilda, o Deus tem vários nomes, e cada nome é um atributo dele, né? Então, Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Em várias passagens a gente vê a cura, né? Como, por exemplo, Naamã, que foi curado da lepra, várias curas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, outras, vários curados de lepras, cegos vendo, surdos ouvindo, ou seja, Deus mostrando realmente o seu poder. E não é só isso, né? Então, Deus é a minha bandeira, o Senhor é a minha justiça. Por quê? Porque Deus, ele é tão maravilhoso que não tem como a gente definir ele, né? Então, ele é uma série dessas coisas maravilhosas e muito mais que a gente não sabe, né? Que a gente só vai saber futuramente. Mas ele nos dá essa oportunidade de conhecê-lo através desses atributos e até outros mais. Por exemplo, o Salmo 23 fala que ele é o nosso pastor, ou seja, ele é o nosso vagirê, ele supre todas as nossas necessidades, né? A gente coloca todas as nossas preocupações, os nossos anseios nas mãos do Senhor e ele traz a solução. Às vezes a gente quer fazer pela nossa força e tenta dar uma solução e depois a gente vê que não dá muito certo. Então, assim, vale a pena confiar no Senhor e ver Ele trazer o resultado para as nossas questões, né? O Fernando está aí se manifestando, quer falar um pouco sobre isso? Me contar alguma Não, coisa. eu acho isso é muito real, né? Quando a gente começa essa busca pelo eterno, a gente começa a ver aspectos na nossa vida que a gente precisava. A gente fala, uau, então Deus também pode fazer isso, né? Porque hoje tem até um pregador que eu gosto de assistir que ele fala assim, a gente acaba rotulando Deus, né? É o Deus do dinheiro, é o Deus da faculdade, é o Deus do trabalho, né? Quando na verdade ele é muito mais do que isso, como você está falando, né, Dri? Ele tem várias facetas, vários aspectos, e a forma que eu me relaciono com ele vai determinar a forma que ele vai se apresentar para mim. O que eu acho lindo, né, que a Zilda ela começou falando na verdade, sobre a passagem de Moshe na sarça ardente que não se consumia, quando Deus se apresenta no tetragrama, o que que é o curioso, né? A frase que ele fala para Moshe é Ehyeh Asher Ehyeh, que significa eu serei aquele que será. Basicamente, ele olha para Moshe e fala: Moshe, apaga o seu conceito de Deus, que eu vou ser tudo aquilo que você precisa. A tradução mais básica disso é independente do que o seu futuro reservar, eu vou ser tudo o que você precisa. Então, o que que eu acho lindo nisso, né? Que ao longo das escrituras, na Torá e na Brit Hadashah, a gente realmente vai ver Yeshua manifestando esses milagres do caráter de Deus, a gente vai ver o próprio Deus se manifestando, onde as pessoas reconhecem Deus Jeová Jireh, Adonai, Shalom, o Senhor é minha paz, mas são nomes que as pessoas deram para ele. Nunca foi Deus se apresentando assim: eu sou o Senhor da paz, eu sou o Senhor que é sua bandeira, eu sou o Senhor que é a sua justiça. Pelo contrário, justamente por isso que a gente está conversando aqui. Em determinadas épocas, né, as pessoas, aquilo que elas precisavam, elas encontraram em Deus. Então, Naamã, né, como a Zilda citou a passagem de 2 Reis 5, Naamã descobriu que ele é um Deus que cura, que ele é Jeová Shalom. Porque, Jeová, desculpa, Rafá. Por quê? Porque ele precisava de cura. Então ele conheceu o Deus que cura, né? Avraham conheceu o Deus da provisão. Ele sabia que Deus ia prover um cordeiro para que ele não sacrificasse o próprio filho. Então ele conheceu o Deus que provê. Então, Jeremias, que estava sozinho, estava abandonado, né? Conheceu Jeová e disse: Senhor é minha bandeira. A bandeira é um estandarte onde eu estou anunciando o reino de alguém, alguém que eu sirvo. Eu tenho um Senhor por trás de mim. Então, ele é minha bandeira. Ele está anunciando que eu sou do reino dele. Então, assim, cada um, do longo da história, conheceu
o Deus que ele precisava. Isso que eu acho lindo. Mas assim, a gente hoje aqui, eu acho que em concordância todo mundo, desculpa, né, gente? Nem cumprimentei vocês, Shalom. Já saí falando, mas eu acho que o nosso desafio hoje em dia é não limitar quem Deus pode ser na nossa vida. E a característica, o aspecto dele que ele pode se manifestar em nós. Porque para todos nós, ele pode ser a justiça, ele pode ser a provisão, ele pode ser a cura, ele pode ser a bandeira, ele pode ser o sustento, ele pode ser a salvação. Na verdade, a gente, muitas vezes, porque a gente se concentra em uma área da nossa vida, a gente busca para aquilo e acaba conhecendo só aquela face de Deus. É como um relacionamento, uma pessoa amada. Quanto mais eu conheço, mais características, mais eu descubro coisas novas da pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você vai descobrir e falar, uau, não, peraí, ele também faz isso. Não, ele também, uau, ele tem uma sala do trono. Não, então peraí, ele também é rei. Não, opa, peraí, ele não é. A gente começa a se relacionar e começa a conhecer quem Deus é. O que eu acho lindo dessa história, que eu acho que depois a Zilda tem um ponto maravilhoso mais pra frente, que ela vai compartilhar com a gente, é que a gente só vai conhecer a porção que a gente buscar. Então, assim, não limite sua busca por Deus. Não limite só conhecer o Senhor daquilo que você precisa. Por exemplo, eu tenho um familiar doente, então eu preciso do Deus que cura. Então eu vou atrás do Deus que cura. Não, você vai atrás do Deus. Porque esse Deus pode curar. A gente, hoje o desafio, acho que do mundo cristão, né, do mundo do judaísmo messiânico, é não limitar quem Deus é na nossa vida. Bem, Porque, assim, como esse nome diz, né, eu vou ser tudo aquilo que você precisa. Então, em contrapartida, a gente só precisa buscar ele como prioridade, até que nenhuma outra coisa importe. Porque quando eu chegar nesse ponto de buscar Deus, até que nada mais importe, nada vai ser suficientemente forte para me tirar da presença dele. Nada vai conseguir me afastar. E aí eu vou conhecer realmente quem é Deus. Não só por um dos nomes, não só por uma das 1 bilhão de características que ele tem, mas eu vou conhecer o Senhor daquelas características. O amém. Deus que está por trás de todos os nomes, né? Que é o nome sobre todo nome, que é o Deus maravilhoso, né? Eu acho isso, esse tema é algo muito profundo, muito querido para o meu coração e é algo que desperta as pessoas assim. A nossa sede aqui é, da mesma forma que a gente está falando com essa paixão, busca você também em casa. Fala, Deus, eu ouvi Sim, dizer que você tem mais de uma característica. Eu ouvi dizer que você tem mais de um jeito de se manifestar. Então eu quero conhecer cada aspecto do seu caráter. Me mostra, Deus. O que que você acha, Zilda, Dri? Passando a bola um pouquinho para eu acho vocês. maravilhoso, eu acho maravilhoso, porque o Emanuel, ele significa Deus conosco, né? É um Deus onipresente, onipotente, onisciente, né? Que nos conhece desde da implantação no útero das nossas mães, né? Então, o que nós precisamos é buscá-lo, né? De todo o coração, né? Sem barreiras, que venha. Deus conhece, sonda os nossos corações, Ele conhece a nossa natureza, não é? E cabe a nós buscá-lo e clamar pela presença dele realmente em nossa vida. É algo diário, né? É algo diário, é abrir os olhos pela manhã, né? Estar convivendo com ele, dialogando com ele em todos os momentos, né? E deitar agradecendo pelo dia, pelos livramentos, não é? Por tudo que ele fez que a gente sabe e pelo que a gente nem sabe o que ele fez por nós, não é? E agradecer, né? E isso alegra o coração de Deus, quando nós temos o coração sincero, submisso e que colocamos ele como prioridade mesmo na nossa vida de verdade. Ele sabe, né? Porque a gente, ele conhece
conhece tudo e com ele a gente não tem como esconder nada das nossas vidas, não é? Deus está vendo tudo, conhece tudo, a maneira como a gente reage, ele conhece também. E ele tem intenções com cada um de nós. Ele tem um propósito com cada um de nós, né? Então, ele é o Deus, ele é. Ele é o todo, é tudo, não é? E tem mais uma característica que o próprio significado do Deus conosco, ele é o Deus bem perto, ele é o Deus conosco em todo o tempo, ele se interessa por cada detalhe das nossas vidas, ele anseia por comunhão. Nós temos que estar clamando, chamando ele com mais intimidade e pedindo para que ele cumpra os seus propósitos das nossas vidas, não é? E a Amém. gente tem, né, de revelação, não é? Porque a questão de Isaías, que vem no Isaías 7:14, não é? No qual, por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, né? Então, ele veio como um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. No Isaías 9, menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Amém. só nesse versículo de Isaías 9:6, ele simplesmente revela quem ele é e para que ele veio, não é? Como ele veio, né? Para esse mundo, para passar, né? As coisas que a gente passa com uma missão, né? E essa missão foi cumprida, não é? Então isso é algo maravilhoso. E Verdade. nós temos Inclusive, hoje o Akadosh conosco, nos ajudando dia e noite. Né? sim, Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Ele é fiel. Nós é que precisamos mudar, nos arrepender, pedir perdão e andar conforme a vontade dele, para ser cumpridos os propósitos na nossa vida, daquilo que ele já designou desde a implantação no útero de nossas mães. Amém? Acrescentar? amém. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria, acho que essa passagem de Isaías é muito completa, porque mostra assim todos esses atributos de Deus. E Yeshua, a palavra também, Yeshua quer dizer salvação. Então, na verdade, quando a gente encontra Yeshua e o aceita como nosso Mashiach, nosso Salvador, a gente está indo por esse primeiro aspecto que é da salvação da nossa alma, que é aonde começa tudo, aonde eu me arrependo do meu pecado, vou até Ele para que Ele me traga a salvação através do sacrifício que Ele fez. E depois disso é que eu desenvolvo esse relacionamento com ele, e aí eu vou conhecer todos os outros atributos dele. Mas a primeira coisa é isso, é me aproximar dele, porque eu sou pecador, sou pecadora, e preciso dele para me salvar. E aí, ele, quando esteve aqui na Terra, era o Emmanuel, ele era o Deus conosco. E ele continua sendo. E ele disse: Não abandonarei vocês, vou mandar o meu espírito, Uruah, e Uruah habita em nós nos ajudando aí a passar por tudo que a gente tem que passar, nos lembrando da palavra dele, nos lembrando que ele está conosco o tempo todo. E é isso, é maravilhoso. Uhum. Amém. Isso talvez seja uma das coisas mais lindas, né? A gente fala assim, no, na Torá, no Tanar, né? O que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, as pessoas tinham um vislumbre do poder de Deus. Na Berit Hadashah, na Nova Aliança, elas têm um vislumbre da glória de Deus. Todos os sinais
que foram feitos na antiga aliança são feitos muito mais na nova. Então, Yeshua, quando as pessoas, Naamã encontrou um Deus que cura, ele precisava da cura. Quantas milhões de pessoas Yeshua não curou? Né? Abraham precisava da provisão. Não sei se vocês lembram, mas Pedro, uma hora que ele entra na cidade com Yeshua, é questionado sobre o tributo que eles não tinham pago. Ele não tinha como pagar. Yeshua fez o quê? Pedro, quem que deve pagar imposto? O filho do rei, né? Ele fazendo alusão a Deus, que foi Deus quem criou todas as coisas, ele era filho de Deus, né? Ele é filho de Deus. Ou as pessoas, os empregados e afins. Ele falou, as pessoas. Ele falou, logo os filhos são isentos, certo? Dizendo assim, a gente não teria que pagar esse tributo. Mas já que ele existe, eu vou mostrar que eu também sou provisão. Então você vai pescar, no primeiro peixe que você pegar, você vai tirar 2 denários de dentro, você vai pagar o meu e o seu imposto. Então, tudo que foi manifestado, todos esses nomes que a gente falou no Antigo Testamento, na verdade, quem que estava sendo revelado? Yeshua. Ele é a provisão, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa justiça. A mulher que foi pega em flagrante adultério, qual que era a justiça da época? Ela tem que ser apedrejada. Não, a minha justiça fala: quem não tem pecado pode ir lá atirar a primeira pedra. Então ele é a verdadeira justiça, porque Yeshua elevou todos os padrões para o verdadeiro padrão de Deus, né? Ele restaurou todas essas coisas. Então, assim, a verdadeira justiça não condena, ela salva. Ela vem buscar a salvação das pessoas. Verdade. A gente sabe que, sim, infelizmente, terão pessoas que não aceitam, que são condenadas, mas a verdadeira justiça ela se manifesta para salvar, não para condenar. Então, todos esses nomes que a gente está falando, a gente vai encontrar em Yeshua, que é o que a Tri colocou aqui. O nome dele significa salvação. Ou seja, quando eu encontro ele, eu encontro a minha salvação e tudo aquilo que eu preciso. Porque através da salvação eu tenho acesso a tudo. Tudo. Gente, eu sou pai. Agora, no comecinho de abril, vai nascer nossa terceira filha, nossa terceira menina, né? Glória a Deus. Mas o que que eu tô falando isso? Se alguém virar pra mim hoje, botasse um amigo meu, que seja, quem fosse, falar, olha, escolhe sua filha ou essa pessoa tem que morrer. Eu falo, amigo, não tem escolha. Minha filha não vai morrer. Eu não tenho coragem de dar. Mas o amor de Deus, a salvação de Deus, ela se mostra nessa graça nisso. Que não foi por um amigo, foi por inimigos, foi por pessoas que nem conheciam ele. E ele deu o próprio filho. Então, assim, Yeshua, em tudo, ele mostra a verdadeira glória de Deus pra gente. Nesse ato dele de se entregar. E quando ele se torna o Deus conosco aqui, o Emanuel, que caminha conosco, que nos ajuda a vencer o pecado, que nos ajuda a vencer a nossa natureza, e a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança nele, a gente verdadeiramente tem um encontro com Deus. Amém. Porque Deus se manifesta através do Filho dele, né? Também queria só deixar essa... Amém. Acho que o maior atributo dele é que ele é amor, né? Isso. Isso. Jeová, Ahavá, Deus, que é o amor. É, tá. Eu acredito que e a alegria, né, de fazer a vontade do Pai, que essa é a nossa verdadeira força, né? Nossa força está em alegrá-lo, em conhecê-lo mais, né? Em reverenciá-lo, em respeitá-lo, em nos submeter. Então, eu acredito que vocês estão sentindo alegria aí, porque eu estou muito alegre, Muito, né? De poder trazer uma live tão agradável aos ouvidos. Eu creio que nossos espectadores do canal Israel no Caminho, eles vão sentir essa alegria também. Que é tão bom Amém. falar de Deus, né, gente? muito, Tem coisa muito. melhor? Não Não, Não tem, tem coisa melhor, não é? não Que tem. alegria! Nós poderíamos estar aqui horas falando que nós teríamos testemunhos, teríamos contar das nossas conversões, como é que foram, não é? Porque nossa, quando a gente foi tocado por esse Deus conosco, que a gente abriu os nossos olhos,
tirou as escamas que nós tínhamos de compreender isso, a gente começou a entender quem é esse Deus, né? Que amor é esse? Acho que nós viemos pelo amor, né? A gente veio pelo amor, pela dor, vem dos dois jeitos, mas o amor é que realmente nos impacta e nos prende definitivamente a Ele. Amém. Amém? Amém. Amém. Podemos Tadinho. encerrar? Sim. Podemos. Acho que se encerrou com chave Então, de ouro. isso, um tudo de amor, de paz, de shalom, de luz, de alegria para todos nós. Amém? Amém. Amém. Que vocês Amém. possam ter esse relacionamento com Deus e crescer no conhecimento do Senhor. E Amém. ver Que muitos mais vocês, atributos do que a gente está falando. amém, que você possa conhecer Deus na totalidade e que, acima de tudo, você possa conhecer Yeshua, que é o autor e consumador da nossa fé e de toda a obra de Deus. Ele é o início da caminhada, ele é o meio da caminhada, ele é o fim também que vai levar a gente ao eterno. Então, Amém. que vocês sejam agraciados e que vocês possam ter experiência com cada um dos aspectos de Deus, sendo a justiça, sendo o amor, sendo a misericórdia, a graça, a paz e tantos outros milhões de atributos que a gente não vai conseguir descrever aqui. Amém. Amém. Obrigado, Amém. viu? Obrigada, Por pessoal. Amém. vocês, viu, Shalom, shalom. Adriana, Fernando e os nossos espectadores. Fiquem na Obrigada paz. também. Fiquem na Amém. paz, gente. Obrigado. Shalom. Shalom, Shalom. shalom.